Uma matéria da Rede Globo mostrou que no dia do assassinato de Marielle Franco, um dos matadores, o ex-PM Elcio Queiroz, esteve no condomínio onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, tem casa no Rio de Janeiro. Ao chegar no condomínio, o matador disse ao porteiro que iria na Casa 58. A Casa 58 é de Jair Bolsonaro. E a polícia, o porteiro disse que, a pedido de Elcio, interfonou para a Casa 58 e foi atendido pelo seu Jair. E ainda que seu Jair autorizou a entrada do matador. A matéria da Globo corretamente informa, naquele dia, Jair Bolsonaro estava em Brasília. Em sua defesa, a família Bolsonaro mostrou outros áudios que desmentiriam a versão do porteiro. Mas então temos perguntas que precisam ser respondidas. Quem estava na Casa 58 e autorizou a entrada de um assassino no condomínio de Bolsonaro? Por que, ao chegar no condomínio, Elcio Queiroz mencionou o número e a casa de Bolsonaro se ele iria para a casa de Rony Lessa? Se tudo isso for mentira, por que o porteiro mentiu para a Polícia Civil? Segundo a polícia, Elcio saiu do condomínio acompanhado de Rony. A dupla seguiu para o centro do Rio, onde, algum tempo depois, executou Marielle. Não é a primeira vez que o nome de Bolsonaro é associado ao caso Marielle. Primeiro foi quando se descobriu que um dos matadores, Rony Lessa, era seu vizinho de condomínio. Depois, quando apareceram fotos de Bolsonaro e de seus filhos com outro assassino, o Elcio Queiroz. Além disso, as redes sociais, os bolsonaristas não escondem o ódio a Marielle. Todo mundo viu a foto de dois candidatos a deputado pelo partido de Bolsonaro quebrando a placa com o nome de Marielle. E todo mundo viu também a foto dos caras que quebraram a placa abraçados a Flávio Bolsonaro. Bem, mas nada disso prova a ligação direta do presidente com o assassinato. Contudo, a própria polícia diz que os assassinos de Marielle, Elcio e Rony, ambos ex-PMs, eram milicianos. Então, não adianta Bolsonaro berrar, chamar Globo de canalha, chamar o Supremo de hiena, chamar o próprio partido de traidor e chamar o governador Witzel de vazador. Porque é a sua própria história política e a história política de seus filhos que liga sua família às milícias. Vamos lembrar, em 2003, o próprio Jair Bolsonaro fez discurso na Câmara defendendo o miliciano Adriano da Nóbrega, condenado a 19 anos de cadeia. Também em 2003, Flávio Bolsonaro propôs homenagens a Adriano e outro chefão da milícia chamado Escritório do Crime, o major da PM Ronald Paulo Alves Pereira. E vejam que coisa. Segundo a polícia, o assassinato de Marielle foi planejado e executado por gente ligada ao Escritório do Crime. Mas sigamos. Em 2007, Flávio Bolsonaro tentou legalizar as milícias que era chamada de polícias mineiras. E em 2011, o mesmo Flávio Bolsonaro atacou a juíza Patrícia Scioli, que foi assassinada por milicianos. Mais um sinal de proximidade. Em 2015, de 70 deputados da Assembleia do Rio, Flávio Bolsonaro foi o único a votar contra a CPI que investigava policiais cariocas e o envolvimento deles com as milícias. Nada disso era assunto nacional até Jair Bolsonaro se candidatar em 2018 à presidência da República. Foi ele próprio quem, na campanha, defendeu as milícias e chegou a dizer que grupos de extermínio eram bem-vindos. Como candidato, Bolsonaro teve a vida investigada. E foi aí que a proximidade da família Bolsonaro com as milícias ficou evidente. Teve, por exemplo, o episódio da prisão dos irmãos Alain e Alex Rodrigues de Oliveira, acusados de serem milicianos. Logo depois se descobriu que eram irmãos de Valdenice de Oliveira, ninguém menos do que a mulher que assinava os cheques de campanha de Flávio Bolsonaro ao Senado. Ou seja, a tesoureira da campanha de Bolsonaro no Rio. Foi no ano passado também que o então deputado estadual Marcelo Freixo, do PSOL, propôs que se dedicasse a Marielle, em memória, a maior honraria do Rio, a medalha Tiradentes. Sabe quem foi o único que votou contra?
Flávio Bolsonaro. Mas vou dizer de novo, isso não liga Bolsonaro diretamente ao crime. Contudo, não podemos esquecer de mais um personagem, o Queiroz. Sim, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que foi flagrado com 1.200.000 na conta bancária sem que tivesse renda para isso. Contra Queiroz pesam ainda suspeitas de participação em nada menos do que 10 homicídios, e convenhamos, é típico de milicianos. Queiroz, uma espécie de chefe de gabinete informal de Flávio, foi quem nomeou para o gabinete dele a irmã e a mãe de Adriano Nóbrega. Lembra dele? Aquele que a polícia diz que era o chefe do escritório do crime, o mesmo que Bolsonaro defendeu em 2003. Pois é, Queiroz parece ser uma peça-chave nessa história. Depois da descoberta, sua ligação com Flávio, ele desapareceu. Sabe onde ele estava escondido? Na favela do Rio das Pedras. E o que tem isso? Ora, todo mundo sabe que Rio das Pedras é onde fica o QG do escritório do crime, a milícia assassina do Rio. Então, gente, Bolsonaro pode berrar, pode espernear, pode chamar um Moro, pode se fazer de vítima e pode até dizer que é alvo de perseguição. Mas o que Bolsonaro não pode negar é que ele e seus filhos sempre demonstraram muita simpatia, sempre estiveram muito próximos e sempre tentaram proteger integrantes de uma das piores facções do crime organizado no Brasil, que são as milícias cariocas. As mesmas milícias que Marielle denunciava e que foram responsáveis pelo seu assassinato.